Caímos, É, voltamos. caímos e voltamos. E na hora que a doutora Cláudia conseguiu entrar. Vamos ver se ela entra de novo. Caímos e Ca- voltamos. Caiu? Caiu? Foram vocês? Caiu. Foi... Ah, então tá Caímos bom. todos, caímos Foi o todas e sistema. vamos Ah, que pena. voltando. Uhum. Vamos voltando aos Bom, bem poucos. agora que a doutora Cláudia já conseguiu entrar. Ela E tinha vamos ver entrado, né? se a Cláudia entra. Para completar essa fala tua, Yane, que eu acho tão Hum. importante, você falando da importância que é você, quando uma pessoa tem uma síndrome rara, Rokitansky ou outra, você realmente se sente perdida e única. Aí você chega, tem todo esse acolhimento que você já contou, tem um grupo de psicólogas que conhecem a síndrome, sabe o que está acontecendo e sabe conduzir, e tem uma médica, que é uma médica e uma rede de médicos que foi pela condução da doutora Cláudia Tacano, a gente conseguiu fazer uma rede de médicos que sabem realmente como tratar a síndrome de Rokitansky. Então, imagina uma doença rara, você ter uma entrada. Eu vejo, lembrando da minha história, a gente passa, eu sinto como se fosse uma trilha cheia de curvas, de pedaços escuros, que você não sabe direito onde você vai pisar, que você não sabe direito o que você vai fazer. E aí, de repente, o Instituto é aquela luz que mostra, vem por aqui, por essa passagem aqui, que aqui o Isso. caminho é mais seguro, é mais fácil, é menos difícil, vamos falar assim, é mais confortável. E aí cada uma pode acessar o que tem dentro para ter a melhor jornada possível, né? E é a luz do fim do túnel, né? Eu digo que é a luz durante o túnel, né? Ilumina o túnel inteiro, né? Ó, a doutora Cláudia, Cláudia Ai, entrou. Cláudia, bem-vinda. Sinto muito aí pela confusão para entrar, mas agora acho que ela você está está online com a gente. ela tá congelada. Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Oi, Você está com meninas. A sinal conexão não minha. muito bom. Você nos ouve? Obrigada. Então, a conexão não tá legal. Eu estava tentando primeiro entrar pelo computador, não estava dando, e agora eu fiquei ouvindo vocês o tempo todo, desde o começo, mas eu não conseguia entrar. Então, agora a gente passa a fala a você, porque a Yane já contou inicialmente do que o Instituto Rock é de luz para esse canal do diagnóstico e da cura e do tratamento adequado, vamos falar assim. E aí a gente queria te ouvir nesse ponto. Se você conseguir um sinal Desculpa, eu adequado, também eu não consegui espero. ouvir tudo porque a conexão tá meio ruim. A conexão não tá muito boa. Tá dando para me ouvir? Tá Tá sim. dando para te ouvir agora? Olá. Acho que a pergunta que a Cláudia fez, doutora Cláudia, é como que o Instituto impactou na sua vida, né? Como que foi essa diferença, né, que fez aí na sua vida? Eu acho, na verdade, como eu estou já nessa trajetória aí com as meninas com Rokitansky já há um bom tempo, eu acredito que deva fazer pelo menos uns 8, lidando especificamente com as meninas com Rokitansky, eu acho que existe um antes e um depois do Instituto Rock, em todos os sentidos para mim, né? Primeiro que eu percebi a importância realmente de um trabalho bem feito, feito por não que tem e que fazem isso realmente com o único intuito de divulgar. Eu tinha percebido na prática até então o quanto isso pode ter um papel tão sabem que alguém que procurou ajuda e que conseguiu uma orientação adequada e já veio em busca de um tratamento, mas já com uma bagagem completamente diferente. Então, assim, é difícil dizer até qual foi o principal impacto, mas acho que foi disso, da gente ter recebido muitas meninas e podido dar uma assistência muito boa,
até ver o quanto elas se sentiram bem informadas e acolhidas, mesmo fora do ambiente do hospital, do consultório. Então, o quanto que elas replicaram essa informação, e é algo que realmente eu não tinha conhecimento de que poderia ser tão importante. E hoje, Que informação boa de ouvir, né, Lu? Apesar de estar cortando a fala da doutora Cláudia Takano, que importante ver. Eu vou ver se a doutora Cláudia consegue tirar o Wi-Fi, deixar só o 3G, de repente consegue pegar melhor aí. Enquanto isso, acho que a gente podia conversar um pouco com a Yane, né, Yane? Durante esses anos, né, de grupo... Ela voltou. Ela voltou. Só para você completar, doutora Cláudia, que eu acho que não deu para a gente ouvir o final. Essa fala da Cláudia de como a paciente já chega com a informação, eu acho que isso é uma coisa tão importante, não chegar tão perdida. E uma outra pergunta depois que eu queria fazer à Cláudia, quando ela conectar novamente, é a percepção dela das meninas acompanhadas por um psicólogo que tenha o conhecimento da síndrome de Rokitansky, que a importância de como é tratar essas meninas que têm um suporte psicológico versus as meninas que não têm um suporte psicológico. Eu acho que isso deve mudar, e a gente espera um dia até mostrar isso em trabalho científico, deve mudar até a boa evolução da dilatação. Porque nós somos corpo e mente, né? Então, e músculo, né? Esse músculo tenso, esse músculo para dilatação deve ser uma outra evolução. Se a Cláudia não conseguir responder, se a doutora Cláudia não conseguir responder isso para a gente agora, depois cabe até numa live, né, Lu, para a gente falar dessa conexão de saúde mental e saúde física. Ela voltou, tá ruim, né? Você não ouve, Cláudia? Yane, acho que você podia continuar com a gente. Tá. Um pouco em relação a até essa questão que a Cláudia falou, né? A gente não te ouve. A gente te vê congelado e não te ouve. Então, Yane, eu acho que você segue. Já tem estudos, né, que mostram como melhora, como 90% o resultado das intervenções cirúrgicas quando a paciente tem um acompanhamento psicológico e emocional durante o tratamento. Tem trabalhos mostrando o impacto da saúde mental e dilatação? Também tem. Isso acho que é uma coisa muito importante. Você quer falar um pouco para a gente sobre isso, Yane? E esses estudos, eles foram conduzidos não tem estudos no Brasil, né? Coisa que a gente, pelo menos aí a doutora Cláudia pode me corrigir se eu estiver errada, mas a gente podia fazer esses estudos do Instituto em relação a essas pacientes que vão para a cirurgia, que têm um acompanhamento psicológico e as que não têm. Então, já é consenso que as pacientes que têm tanto um acompanhamento em cirurgia quanto para dilatação, o resultado é muito melhor. Né? Tem um artigo do BIM que ele mostra até o tipo de cirurgia, é bem interessante, que é feita e como que é feita essa aceitação. Mas a conclusão que ele chega é que 90% dos casos que passaram por um acompanhamento psicológico antes da cirurgia e da dilatação também, que apesar de ser menos invasivo, exige uma certa disponibilidade física, né? Tem uma certa invasão, vamos dizer assim, uma certa um toque ali corporal
que muitas vezes quando a menina é muito novinha, ela se assusta, elas não entendem muito bem o que é aquilo. Eu acho que Então, a Cláudia, agora a Cláudia está com isso. sinal com a É, gente. A Yane, eu acho que a Yane está falando uma coisa tão importante, né? Desse é. conhecimento do próprio corpo. Sim, sim. E isso melhora, impacta sobremaneira esse resultado dessa intervenção também, dessas intervenções que são mais invasivas, né? Isso já tem estudos que mostram isso. E é o que a gente tem visto no Instituto, né, doutora Cláudia? Isso. Na verdade, a gente não tem esse trabalho de comparar, até porque a gente acabou percebendo que toda vez que uma menina precisa de um suporte psicológico, não que não vá, acho que ser bom para todas, né? Mas tem aquelas que a gente percebe que estão realmente precisando, tanto para falar um pouquinho sobre né, o diagnóstico e a conduta, como para poder iniciar o tratamento. Mas eu tenho certeza que sim, é uma parte importantíssima. O que a gente percebeu nesse tempo todo, inclusive com essas meninas que estão vindo com mais informação do Instituto Rock, acho que mudou uma parte muito importante. Acho que isso refletiu até na minha conduta, não só com as meninas, né, com Rokitansky ou com outras malformações, ou mesmo com as meninas que me procuram para uma consulta de ginecologia normal. Mudou o modo que a gente vê. Porque o que a gente percebeu é que cada uma delas é única, né? Então não vai ter uma regra. A gente vai ter que escutar, vai ter que descobrir em qual momento que ela está, como ajudá-la. Tem algumas que vão precisar de um apoio psicológico até antes de começar, tem outras que é durante, tem outras que aparentemente até se negam no primeiro momento, né? Então, assim, o que a gente percebeu, acho que isso se refletiu em tudo. E mudou muito também uma experiência que eu vou contar para vocês de como a gente avalia, como a gente ensina a elas essa parte, né? De modo muito mais delicado, eu acho, respeitando muito essa individualidade de cada uma, o tempo de cada uma para isso. Então, acho que o que eu descobri é que não tem uma regra geral, tem um conjunto de medidas que geralmente são bem-sucedidas. Então, dessa parte que eu digo desse apoio psicológico, a gente sente falta hoje de não ter. Eu percebo, a maioria das meninas fala que tem esse apoio psicológico via Instituto Rock. A gente não tem mais lá dentro da Unifesp, a gente tinha alguns grupos que a gente tentava fazer de meninas para conversar. Com a pandemia isso ficou muito mais difícil, né? Porque por um bom tempo a gente ficou sem atendimento presencial. E eu fiquei muito feliz de saber que elas estão tendo esse suporte agora via Instituto Rock. Então, eu acho que isso era uma das coisas, né? Até me perdi um pouquinho que acho que a Lu tinha perguntado alguma outra coisa a respeito dessa parte. E uma coisa que eu percebi também, o quanto que esse autoconhecimento e quando elas têm essa decisão de começar o tratamento, o quanto isso influencia positivamente depois no próprio conhecimento do corpo e até mesmo no início da vida sexual. Uma coisa que eu sempre explico para elas, o que elas não conseguem na cirurgia. Porque na cirurgia, muitas vezes, elas chegam... Hoje, claro que a gente quase não tem mais casos cirúrgicos. Mas elas simplesmente vão para uma cirurgia, chegam no pós-operatório com, teoricamente, né, a cirurgia feita e com muita dificuldade, com muita... às vezes até com dor mesmo, e sem saber como... Tem que usar um molde também depois da cirurgia, né? Então, saber como que vai manipular, como vai se tocar depois de um tratamento cirúrgico, que na dilatação não acontece. A importância da informação, né, Cláudia? Da informação e a importância de um estado psicológico adequado, de um estado emocional adequado para seja qual for o caminho cirúrgico ou dilatação, né? Eu acho que a doutora Cláudia falou eu não sei, posso falar? Por favor. Eu acho interessante porque assim, ela tá falando de uma coisa que como a gente não tem isso ainda como protocolo, né? Que assim, tem que passar primeiro por um tratamento. O tratamento psicológico seria até uma avaliação, porque eu concordo que nem todas não querem fazer o tratamento. Mas no instituto que a gente tem visto, todas, nenhuma se nega a
participar do grupo de terapia, e elas têm muita demanda, né? Mas essa escuta diferenciada do profissional que vai lidar com essas mulheres e com essas meninas, muitas vezes, isso é fundamental, né? Essa escuta diferenciada, ela é muito importante. Eu acho que teve uma pergunta sobre os grupos, Yane, que eu podia aproveitar e contar um pouco para a gente como funcionam esses grupos, né? Como que elas chegam, por onde? Conta um pouco aí a sua história entrada nesses grupos aí de Rokitansky, os grupos de terapia. Então, elas chegam através ou elas buscam pela própria internet, né? Como eu falei no início, eu tenho, dá um Google, né? Uma busca, ou a gente tem recebido muitas que os médicos que atendem falam para elas, olha, tem o Instituto Rock, entre em contato, né? Então ela chega, entra em contato e aí ela passa por uma entrevista. Essa entrevista, que é essa primeira avaliação que a gente faz, que é esse acolhimento que a gente faz, né? Essa primeira entrevista, que é justamente para avaliar qual é o estado psíquico dela. Bom, a gente tem relatos, né? Qual o estado mental dela, como é que ela está naquele momento, e se ela quer participar do grupo, porque hoje a gente oferece os grupos, né? Porque tem algumas que não gostam muito de participar de grupo, que tem uma demanda para um tratamento individual, porque não quer se expor, etc. Que também é uma minoria, tá? Não é a grande maioria, não. A maioria, inclusive, gosta de estar em grupo, de dividir, de saber que ela pode falar com outras mulheres, que ela quer dividir as experiências, então elas querem saber, porque elas já chegam muito com essa questão, eu tenho que usar dilatador, ou o médico falou que eu tenho que fazer cirurgia. Elas nem sabem o que isso significa. Então, isso elas trocam muito. Você fez cirurgia, você não fez. Então, é importantíssimo esse contato. A mudança delas, comportamental, emocional, é muito grande desde o início do início do tratamento, que hoje a gente faz um semestre, né? O grupo tem duração de um semestre, mas algumas estão até há mais tempo com a gente, porque realmente se vinculam, tem um vínculo afetivo muito importante, um vínculo transferencial com as terapeutas, e é muito bom ver esse resultado, o quanto elas se fortalecem, o quanto elas conseguem, muitas vezes, lidar de uma maneira com maturidade em relação a decidir sobre o corpo, se ela quer ou não fazer a cirurgia, se ela é interessante ou não fazer para ela, né? Como é que está esse enfrentamento, a maturidade emocional dela para fazer essa intervenção. E doutora Cláudia Takano, conta um pouco também para a gente, como a Yane nos contou, como que as meninas Rokitansky chegam a você, via tanto Escola Paulista de Medicina como no seu consultório, e conta um pouco para a gente dessa importância que eu vejo da sua resposta a todos os médicos do Brasil que têm uma experiência menor com Rokitansky e que te procuram para ouvir um pouco da tua experiência via Instituto Rock. Sim, acho que isso nos últimos 2 anos também mudou bastante. Eu tenho... Só nesse ano, né, acho que falei de novo, tanto na própria Unifesp, para os ginecologistas que não têm tanta experiência, né, com a síndrome de Rokitansky, como para os residentes da Unicamp também, o que foi bem interessante. E alguns médicos que vocês indicam, né, até mesmo de outros estados, têm me procurado, e agora vai vir uma médica ginecologista de Moçambique, né, ela vai vir fazer um treinamento. E eu percebi, pelo que ela me falou, o quanto que também eles estão com poucos recursos lá, né? E o quanto importante essa divulgação, até pelo fato de que a cirurgia em si, ela demanda um custo muito maior,
uma equipe de médicos especialistas, mas principalmente, né, o resultado não é melhor. E a gente pode até dizer, de certa forma, que podem ter riscos da própria cirurgia, o que com um profissional bem especializado na dilatação é muito raro, né? É raríssimo. A gente não vê realmente casos de insucesso desde que ela seja bem acompanhada e nem de riscos, né? De riscos do procedimento. Então, para que isso seja evitado, basta que ela esteja bem assistida por uma equipe de fisioterapeuta, de médico. Hoje, como é que tem chegado, né? Muitas moças vêm me procurar, as que podem, porque tem algum tipo de recurso de seguro-saúde via consultório e algumas via Instituto Rock também. E é muito interessante porque muitas das meninas que a gente atende no nosso ambulatório, elas não são de São Paulo ou mesmo de outros estados. E a gente ainda tem conseguido na Unifesp, apesar de estar com uma situação, né, ruim em termos financeiros, mas com essa informação que a gente deu para eles de que não existe no momento algum outro ambulatório que seja tão especializado pelo SUS, a gente tem conseguido atender as meninas mesmo fora da região, que seria a região da Unifesp. E eu sempre estou lá, né? Ou eu, ou algum médico mais experiente da equipe. E o que a gente faz no consultório é a mesma coisa que a gente procura fazer lá na Unifesp, né? Então, primeiro, escutar toda a história, já deixá-la bem à vontade, explicar sobre os tratamentos. A maioria que vem do Instituto Rock realmente já está sabendo praticamente de tudo. E oferecer para elas já no primeiro dia, se elas querem que a gente mostre para elas a anatomia, como é o dilatador, explicamos como seria e se ela já quer iniciar. E cada vez mais as meninas que nos procuram já têm vindo querendo começar no primeiro dia. Eu acho que porque toda aquela parte de pensar antes provavelmente já foi feita, já foi elaborada. Então ela já chegou, na maioria das vezes, já querendo iniciar o tratamento. E nisso eu também posso dizer que a gente teve um aumento assim, muito maior no sucesso em pouco tempo. Né? Porque a gente sempre fala que o sucesso do tratamento, na verdade, depende da mulher estar motivada, bem informada e ter essa assistência. Então, tem algumas meninas que com 2, 3 meses de tratamento já estão com o tratamento praticamente completo. Essa informação é maravilhosa, Cláudia. Lembrando que a gente se inspirou na Universidade Harvard e na Beautiful You, que eu acompanhei a Luciana e a Isabela até lá. Elas já faziam parte desse acompanhamento. Eu conheci o trabalho, foi lindo. E agora Moçambique está nos seguindo, o segundo, né, os países de língua portuguesa. E recentemente, né, Lu, a Lu pode contar também, a gente teve uma garota de Portugal, brasileira, que agora está em Portugal, que nos apresentou um grupo português. E essa menina contou, Cláudia, que fazendo parte dos grupos terapêuticos, eu acho que ela até era do grupo da Iane, e sendo acompanhada por você, ela conseguiu a conquista do canal vaginal adequado com 3 meses de tratamento. E com isso também, né, a Cláudia conseguiu se abrir para poder ajudar 2 meninas que já estão em Portugal a ajudar outras mulheres lá. Então, elas querem representar o Instituto lá em Portugal, né, e trazer informação e repassar informação, assim como Moçambique chegou até nós. E agora, a Cláudia, né, contando um pouco aí das nossas conquistas, a doutora Cláudia vai acompanhar aí as meninas, né, no tratamento para treiná-las com o processo de dilatação para que ela possa voltar para Moçambique, né, e replicar toda essa parte de tratamento. E as publicações... Por favor. Desculpa, Cláudia. Não chegou. Não, vai lá. Você falou do Beautiful You, né? E eles têm também bastante trabalho mostrando, eles ressaltam muito a importância desse acompanhamento e o quanto mais essa paciente demora para procurar um tratamento psicológico, o quão prejudicial é isso na vida dela, né? A gente tem pacientes com mais de 40 anos que procuram, que são diagnosticadas com essa idade,
né? E que, infelizmente, ela não passou uma vida aí sem saber o que ela tinha, ou até sabendo o que ela tinha e vivendo de uma forma extremamente estigmatizada, né? As histórias são pessoais, né? Que, obviamente, a gente não pode, mas eu falo para elas que elas têm que escrever um livro, assim, a gente pode escrever juntas, porque é importante mostrar. Então, assim, as histórias de rejeição familiar, de rejeição, e não é rejeição, né, assim, muitas vezes pela mãe, pelo pai, as coisas que elas ouvem, passam a vida estigmatizadas. Então, a gente está falando de um sofrimento muito forte, muito grande, né? E de uma população que não tem essa luz do conhecimento, não tem o conhecimento para iluminar esse caminho. Então o Instituto ele vem como essa tocha mesmo para guiar, porque até então ela se achava, e é importante a gente ressaltar, porque não dá para a gente pensar na síndrome de Rokitansky como uma coisa isolada. Se a gente pensar nela, a gente tem que ter muito claro que é um problema cultural, antropológico, psicológico e físico. Porque a forma como a gente lidar com a menstruação, por exemplo, ela é vista como a passagem para a maturidade, para a vida adulta. E como é que fica quando ela não menstrua? Isso tem um impacto do ponto de vista de formação de personalidade extremamente importante, né? Esse complexo que ela fica, complexo no sentido mais profundo, né? Mental, de castração que ela vive ali, como é que ela vai lidar? Algumas sociedades, por exemplo, nem consideram, consideram que a vida maturacional ela só é possível porque ela pode ser reprodutiva. Né? Como é que a gente faz quando isso acontece? Então, eu lembro que outro dia eu vi até de uma mensagem aí no Instagram dizendo todas as meninas passarão por isso. Era sobre menstruação. Todas as meninas passarão por isso. Na hora, meu coração... Falei, nem todas. Nem todas. Aí a pessoa que escreveu falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque é isso, a gente não pensa. Né? A gente não pensa nisso. E essa questão cultural é muito importante a gente considerar. Muito. Desculpa, falei demais e a Cláudia caiu. Né? Mas eu acho que tem uma pergunta aqui para a doutora Cláudia, mas antes eu queria complementar que você tem toda a razão, né? Eu acho que a gente parte, como muita gente nem conhece ou nunca ouviu falar nessa síndrome, né? As pessoas partem do princípio que é todo mundo, né? Voltei. Ai, que bom! Voltei e tem uma pergunta para a Yane e para a Cláudia, que é super importante. Você estava falando da menstruação, do poder, né, dessa transformação pela menstruação, e o poder da maternidade, e a dificuldade da menina Rokitansky, que não tem esse poder, porque o poder da maternidade é um poder, né? Temos que dizer que isso é uma coisa muito forte. A mulher vem, em muitas culturas, vem ao mundo para trazer a vida, né? Então, que outra coisa tão importante que é pôr luz nessa dificuldade, desafio de maternidade, né? Que a doutora Cláudia Takano deve vivenciar muito, e Yane também nos grupos terapêuticos. Só uma pausa, assim, que o pessoal de Portugal assistindo a gente também, mandando... Ai, vi agora. Que lindo. Então, a gente pode complementar a pergunta que eu estava fazendo com a da Cláudia, Yane. Eu acho que é super legal. Eu acho que a passagem, né, que a gente muitas vezes não imagina, né, que outras pessoas ou não possam ser mãe ou não conseguem menstruar porque tem, né, isso não significa que são menos mulheres do que isso. Então, eu queria que você comentasse aí a observação, né, sobre essa passagem para a idade adulta, né, da mulher, da menina, e essa passagem para essa nova fase da maternidade, como a Cláudia expôs.
Então, tem por isso que a gente tem que pensar nessa questão simbólica, né, da menstruação, que ela é ela é vista como essa passagem para a feminilidade, né, para o mundo adulto, para a maturidade, porque a mulher vai ser capaz de reproduzir. Então, isso já de imediato fica interrompido nesse processo. Então, ela vai ter que ressignificar, que dá um novo sentido para a vida dela, para a forma como ela vai se ver, como ela vai se colocar nas relações, e por isso que a gente fala que impacta a questão de eu sou mulher? E muitas perguntam isso pra gente, mas eu sou mulher? E ser mulher não é uma questão também que a gente responde por ter ou não um canal vaginal, ou ter ou não, né? Do ponto de vista psicológico, ser mulher a gente sabe que envolve muita coisa. E isso acaba fazendo com que ela entre numa angústia muito grande, né, em relação a isso, e questione a própria capacidade de se relacionar, de se colocar no mundo. Quem sou eu, afinal? Né? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Acho que sim, e eu queria ouvir a opinião da Cláudia Takano frente a esses desafios, quando a paciente está na sua frente falando sobre menstruação, sobre maternidade. Na verdade, é isso. Eu acho muito importante isso que a Yane falou, né? Inclusive esse marco que às vezes nós, como ginecologistas, pensamos como algo banal, mas como pode ser um marco mesmo para a maioria das meninas, essa transformação, esse sinal da primeira menstruação. E quando nós atendemos as mulheres com a síndrome de Rokitansky, acho que vem realmente 3 questões muito importantes. Para algumas, uma delas pode ser mais do que a outra, né? Mas a questão da maternidade, a questão da ausência da menstruação no primeiro momento, e depois essa questão do relacionamento sexual propriamente dito. E muitas perguntam realmente para a gente essa questão de ser mulher, né? E o que a gente começa talvez seja meio que desmistificando isso. Ou talvez, nessa palavra que você falou, ressignificando para ela essa questão da feminilidade, né? Então a gente começa até mostrando o quanto que, na verdade, toda a parte de desenvolvimento hormonal é mantida na síndrome de Rokitansky, que os ovários estão lá funcionando normalmente, que as mulheres podem ter TPM, podem sentir-se, ter sintomas emocionais cíclicos, como seria na mulher que menstrua, e tudo mais, né? Quer dizer, todo o conjunto de alterações que a menina tem quando se torna mulher estão mantidos. E que, na verdade, o útero é um órgão importante, mas é um órgão, é um músculo, né? Que não produz hormônios, né? É um músculo liso que vai dilatar e servir para receber um embrião. Essa questão, claro, que vai ter significados diferentes para cada menina, para cada família, né? A gente entende isso. A gente sempre também explica um pouquinho sobre as opções que tem. E é surpreendente, porque tem algumas meninas que já falam desde o início que a questão da maternidade não é uma questão que era tão presente, que já pensavam em adoção, ou que não consideravam eventualmente ter filhos, até outras que a gente sabe que até às vezes para um pouco de falar nesse assunto, mas que a mãe conta que desde muito menininha já falava do sonho de ser mãe, né? Então realmente isso é sempre presente, mas diferente para cada uma. E eu entendo. Eu acho que não é uma decisão, né, que a gente toma quando descobre tudo isso, né? Toda essa nova... É um processo que a gente passa. É um processo de crescimento, de reesclarecimento, de olhar para os seus sentimentos, né, e repensar aquilo de uma outra forma. Também tem tantas mulheres que conseguem ter filho e que não é a Rokitansky, né? Exatamente. São pegas de surpresa. O que eu penso, são pegas de surpresa e muitas vezes um casamento que se desfaz por isso, mas
No caso das meninas, elas têm um processo para viver e amadurecer. É. Não é... E agora, o quanto profundo pode ser esse processo, né? O quão rico ele pode ser. Porque ele traz, acho que nesse momento, às vezes para uma menina muito nova, questões que talvez as mulheres tivessem que se deparar em algum momento da sua vida, né? Da maternidade, da questão de ser mulher, muitas vezes até da orientação sexual, ou de saber que, na verdade, o sexo não vai ser só penetração vaginal, que isso é uma parte do relacionamento, né? Então, eu acho que assim, é difícil, mas na maioria das vezes acaba podendo ser muito transformador, muito rico. Só que vem de sopetão no momento em que a menina ainda é muito jovem, né? E pega a menina e a mãe, né? A doutora Cláudia falou agora, colocando sobre essa questão de construir com a menina, com a paciente, né? Vou tirar a menina, porque nem sempre é menina, né, Cláudia? Construir essa identidade dela. Tem um grupo francês que eles trabalham com Rokitansky e que elas têm um trabalho lindo sobre isso. Então elas falam sobre a importância do médico cirurgião, do psicólogo, fazer essa construção da identidade feminina. Quem é que faz isso com a gente? Quem constrói a nossa identidade feminina? Não é a mãe? A mãe vai mostrando pra gente, a mãe vai falando pra gente, né? A gente vai passando pra menina a construção da mulher. Quando a médica ou o médico, ele faz esse movimento de construir cirurgicamente esse órgão, né? Ela tá cumprindo esse simbólico também. É muito interessante esse trabalho, é muito interessante como elas pensam essa relação com a cirurgia e o quanto isso pode ser muito mais produtivo se a gente tiver consciência e conseguir trabalhar essas habilidades dos profissionais para ajudar na construção dessa feminilidade no sentido de identidade, né? Que é essa construção que ela vai fazer de identidade com ela mesma, né? Sobre essa reflexão dela no mundo. Então isso é muito interessante. Eu vejo que é um processo muito individual da menina, né? Ou da mulher. Eu acho que por mais que nós, mães ou familiares, estejam apoiando, e nós temos também grupos de apoio para mães e para familiares, como apoiar, como a gente ajudar. Ele é um processo muito individual, né? O sofrimento e o amadurecimento, ele é um processo individual. Então, isso também, eu queria que você comentasse um pouco, Yane. Não sei se você já pegou o grupo de mães, mas eu sei que você já teve contato com as outras psicólogas do Instituto, né? Que pegaram Sim. Antes da Yane contar, deixa eu só dar uns números aqui que eu acho que é importante, porque numa live de comemoração de 2 anos, e depois queria ouvir os números da doutora Cláudia Takano. A gente já tem como Instituto Rock 100 meninas, 100 mulheres, como a Yane disse, já em grupos, que já passaram em grupos, 50 familiares entre pais e mães, principalmente mães, então já um número muito bom e a gente espera multiplicar esse número. A gente tem mais de 200 contatos catalogados de meninas e familiares, mais de 23 lives com conversas excelentes como essa, que não dá nem vontade de cortar vocês, já pedindo desculpa. Uma rede de profissionais, incluindo a doutora Cláudia Takano, conduzindo essa rede de profissionais de médicos, fisioterapeutas, que a gente não pode esquecer os fisioterapeutas, e psicólogos, é muito grande. Aí eu passo a palavra para a Yane e depois queria ouvir os números também da doutora Cláudia Takano, da Unifesp. Então, o familiar, ele chega, né? Ele, muitas vezes, ele tem uma angústia e é isso que a gente tem que separar, porque ele chega com uma ideia de que ele tem que fazer X ou Y, né? E chega muito angustiado,
geralmente, tanto as mães, quanto os pais, quanto as parcerias, chegam muito angustiadas para entender o que é isso. Então, isso é muito importante também ter esse apoio familiar, porque a decisão, muitas vezes, acaba sendo da família sobre uma menina muito nova, né? Ela é muito novinha e fala, não, vamos resolver isso, pronto, resolveu, acabou, tira isso da frente, já resolvemos esse problema, né? Tipo, pô, já resolveu, não tinha, tem agora, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, então vamos embora, vamos tocar o barco. E não é assim que funciona, né? Não chega com essa expectativa muito alta, com essa angústia muito forte. Então, é extremamente importante também a maturação dessa família que vai acompanhar essa pessoa, seja em qual for a fase da vida dela. Até nós, mães, né? Às vezes quer tomar decisão pelos nossos filhos, né? E Sim, e aí... Eu Sim. papel que na época eu falava, não, vamos resolver, vamos tirar da frente, porque acho que você não quer ver mais da sua filha, né? E aí pega um médico que tudo bem, não tem essa escuta diferenciada, não tem esse olhar mais psicológico, enfim, não, tudo bem, a gente faz, né? E muitas vezes os próprios pacientes acabam pressionando, né? A gente sabe como é que funciona também, né? Essa questão. É verdade. E a gente queria também contar um pouco, né, dos grupos de terapia, que não só sem familiares, como a Cláudia falou, desses grupos, esses números que ela passou, a gente tem também os homens, né? Homens parceiros, homens pais, homens, né, irmãos, então também são super bem-vindos. É um grupo aí que fala da masculinidade com lactância. E acho que a Cláudia queria perguntar para a doutora Cláudia Takano, né, sobre os números da Unifesp. Oi, Cláudia, você queria perguntar assim, quantas pacientes que a gente está acompanhando atualmente? Sim, eu acho que para a gente ter noção. Ideia. Eu preciso até contabilizar, porque como a gente tem outras, né, alterações que a gente acompanha, outros casos também, mas toda semana, não sei, acho que tem pelo menos umas 5 meninas que estão em tratamento, toda quinta-feira, né? E o que a gente tem, acho que conversei um pouquinho, a gente tem casos até que inicialmente seriam difíceis, com sucesso. Alguns casos a gente acompanha com a fisioterapia, toda vez que nós percebemos que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, é encaminhado para fazer a fisioterapia junto. Outros a gente percebe que não. E eu não sei te dizer agora, esse ano, até agora, deve ter provavelmente em torno de 30 meninas que ou terminaram o tratamento ou estão em acompanhamento. Cirurgia mesmo até esse ano, nenhuma. Então, como diminuir o nosso número de cirurgias mesmo? Que bom ouvir isso. Eu acho que cabe aqui também nessa live de 2 anos a gente agradecer, usando a Cláudia Takano, a doutora Cláudia Takano como figura, mas agradecer a todos os médicos que formam essa rede de acolhimento, a Iane, aproveitando a Iane aqui, agradecendo a todas as psicólogas que fazem essa rede, e a doutora Juliana Schultz, que não está aqui, porque não cabia a quarta, mas a gente vai fazer uma live com ela, agradecendo a todos os fisioterapeutas que também desempenham um papel tão grande. Seguindo os agradecimentos, Lu. Então, eu queria agradecer a Isabela também, minha filha, né, que nos ajudou a fundar esse instituto e que hoje não pôde estar aqui, porque está estudando medicina, também quer entrar nesse grupo e está com muitas provas essa semana. Eu queria deixar um agradecimento especial, né, para todos os participantes. Eu agradecer a ela, né, que teve a coragem, né, de se abrir, de se colocar, para, junto comigo e com a Cláudia, também ajudar aí a tantas mulheres. Agradecer o Beautiful You, que foi nossa inspiração para criar o Instituto. Também fomos muito acolhidas lá, nessa formação da ideia do Instituto. Moçambique e Portugal hoje também, né, nos ajudam a divulgar a síndrome por outros países. A gente quer agradecer também a Caracol, que nos ajuda na divulgação, na parte de comunicação. Desde o início, né, Lu? Desde a criação do nome, do logo e de todo. No nosso site.
A E-Comunica, que nos ajuda na parte de assessoria, com os meios de comunicação, também com um trabalho voluntário super bacana, a gente só tem a agradecer. A Elisa e a Andrea, que vieram agregar aí ao nosso grupo, né, trazendo aí mais braços para que a gente pudesse ampliar a atuação aí do Instituto. Você quer continuar? A todas as meninas, mulheres roctanskis que fazem com a sua história de vida, que constroem o Instituto a cada dia, a todas as mães e pais que nos trazem histórias maravilhosas, a todos os amigos que nos ajudam, nos fortalecem, a todos os doadores que nos ajudam. E eu acho que a gente... As advogadas ajudaram as advogadas. Ana, que nos ajudou com a LGPD, Exato. Cada reunião que a gente aprende um pouco com grupos de doenças raras, com a senadora Mara Gabrilli, que também sempre nos apoiando, e outras empresas que no futuro próximo. E a gente tem 5 minutos ainda e eu queria falar muito dos planos futuros do Instituto. Isso aí, fotografia, Diana, né? A nossa braço direito e braço esquerdo aqui também, né? Diana. E acho que a Cláudia agora pode falar um pouco dos nossos planos futuros, né? O que o Instituto vê pela frente aí. Eu penso muito em várias... Eu e Lu, e Luciana e Isabela pensamos muito em várias frentes, mas uma frente muito importante, que eu sei que a doutora Cláudia Takano e Yane estão sempre presentes, na produção científica, que a gente sabe que com ciência a gente vai muito longe, com informação e produzindo. A doutora Cláudia Takano já tem produção científica brasileira, mas eu acho que o Brasil precisa de produção científica, e o Instituto Rock está vislumbrando e mirando muito essa produção, tanto na saúde mental como na saúde física. O fornecimento de dilatadores, né, Lu, que a gente vem trabalhando com isso, junto com a Escola Paulista de Medicina. Agora, né, doutora Cláudia, com toda a parte dos dilatadores organizados, então acho que a gente vai seguir muito bem, sempre trazendo informação atualizada e aumentando cada vez mais essa rede de pessoas, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, acolhendo e tratando essas meninas. E aí acho que podia passar a palavra a vocês para palavras finais. Cláudia? Bom, eu queria agradecer a vocês. Eu já falei no começo quão importante eu acho que é o trabalho de vocês. Eu acho que o fato até de ter vocês três, né? A Luciana como mãe, a Cláudia com toda a experiência dela, a Isabela, acho que isso fez toda a riqueza desse grupo, né? Queria agradecer muito, dizer o quanto o grupo em si e esse atendimento que eu estou tendo a oportunidade de fazer para as meninas, o quanto também nos transforma e nos torna, acho que, médicos melhores também, né? O quão é importante, porque eu acho que eu sinto até na Unifesp o quanto que a gente multiplica esse conhecimento, porque os residentes vão passando um mês, aí depois outro mês, e isso, né, acho que também não tem preço, quanto essa divulgação da informação e eles perceberem na prática o quão bem-sucedido é esse tipo de abordagem. Aqui, acho que entraram algumas pessoas que são meus colegas, que não tem nada a ver com a área, eu achei super interessante. Tem até vou citar, tem a doutora Mila, que é uma cirurgiã pediátrica, que acompanha a gente, e o quanto ela está divulgando para os colegas cirurgiões pediátricos, para eles não fazerem o tratamento na infância, para eles esperarem, para eles conduzirem, porque isso é ainda uma tendência, né, do cirurgião pediátrico, uma vez feito o diagnóstico na infância, já muitas vezes ter a tendência de querer resolver, como a Yane falou. Então é isso, espero continuar ajudando. Realmente essa questão dos dilatadores, eu acho que a gente já deu um passo aí para poder que isso seja manufaturado em qualquer lugar, né? Acho que isso vai ser um grande ganho. E claro que, além disso, todo o nosso conhecimento, né? Nossa possibilidade de transmitir esse conhecimento para os profissionais que estão em outros locais. Então, queria agradecer, espero que
que venham muitos outros anos, muitas outras comemorações. É isso aí. Obrigada, doutora Cláudia, pelo trabalho, pela parceria aí. Muito obrigada. Iane? Eu também queria agradecer vocês pelo convite de poder participar com esse trabalho muito, muito legal, que vai de encontro com a minha formação, com tudo que eu tenho estudado até hoje. E principalmente, eu estou vendo que está entrando um monte de gente também aqui conhecida, agradecer também esse apoio e principalmente a confiança de vocês, né, da família, das pacientes, das mulheres, que é muito importante, como elas depositam em nossas mãos assim toda essa expectativa e essa confiança de dividir com a gente, comigo, com os outros profissionais, a vida delas. E isso vocês fizeram com maestria, né? Colocaram uma parte da vida de vocês, um pedacinho da vida de vocês, Luciana, Cláudia, Isabela, e isso incentivou outras mulheres a fazer o mesmo. E isso é muito, muito importante, esse resultado desse trabalho. E a gente está colhendo esses frutos. Muito obrigada. 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 A gente agradece e celebramos juntos com vocês esses tantas conquistas e muitas outras estão por vir. Né? Espera conquistar muito mais aí nos outros anos, mas entendo que a nossa maior conquista é acolher vocês, mulheres, familiares, né, da forma melhor possível. Então, muito obrigada aí para todos vocês. Obrigada, Iane. Obrigada. Cláudia. Obrigada, Lu, Isabela. Instituto Rock, obrigada ao Instituto Rock, porque me traz muita alegria. É um prazer trabalhar com esse instituto e que a gente tenha muitos, muitos e muitos anos de vida, né, Lu, juntas? Muitos, né? Que não só trouxe muita coisa boa aí para outras mulheres, mas trouxe uma amizade grande para a gente. É isso aí. Bacana. É isso aí. Que lindo. Vocês também. Obrigada, doutora Cláudia. Obrigada, Iane. Obrigada a todos que Beijos. nos assistiram. Uma boa noite a todos. Obrigada. Beijo para todo mundo. Para todo mundo que está assistindo aqui também. Beijo. Beijo.